Olá, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje, dia 13/7, é o dia da nossa aula de redação, segunda-feira, chegou firme e forte aí, que legal, né? Vocês gostaram dessa segunda gostosa que chegou aí pra gente? Pois é, eu também gostei. Então, hoje na nossa redação, nós vamos falar sobre produção de texto, tá bom? Vocês vão produzir texto. Para isso, eu trouxe algumas dicas para vocês. Vamos lá? Então, vem comigo, que a nossa aula tá super legal e a gente começa agora. Que cuidados devemos ter ao produzir um texto? São 14 cuidadozinhos aí que a gente trouxe para vocês. Olha só. Número 1, leia a proposta com atenção e organize suas ideias. Pense primeiro o que você quer escrever. Número 2, usa a letra legível. É muito importante ter uma letra bem caprichada na hora de fazer o seu texto. Número 3, o texto tem de ser bem distribuído na folha. Número 4, dar um título ao texto e colocá-lo no meio da linha, tá? O título ele é sempre no meio da linha, na folha que você vai trabalhar. Número 5, manter sempre o mesmo espaço nos inícios dos parágrafos, tá? Vocês podem usar o de olho no parágrafo que vocês receberam no começo do ano para estar marcando os parágrafos e ficarem todos na mesma linha. Número 6, as margens devem ser regulares. As palavras devem ir até o fim da linha, a não ser que seja um poema, ok? Número 7, fazer o uso da pontuação. Número 8, expor as ideias com clareza. Número 9, cuidado com a repetição de palavras. Substitua-as por outras com o mesmo significado, tá? Número 10, atenção. Frases longas podem deixar o seu texto confuso. Número 11, lembre-se, seu texto deve ter início, meio e fim. Número 12, apresentar um texto bem caprichado e limpo. Então, na hora de fazer sua redação, nada de ficar bebendo suco, comendo alguma coisa para não sujar a sua folha. Número 13, consultar o dicionário quando tiver dúvidas, né? Número 14, relê o texto com atenção quando terminar de escrevê-lo, corrigindo o que for necessário. Um bom escritor é também um bom leitor. Mas não acabou por aqui, não. Eu tenho mais uma dica para vocês. Olha aqui, produção textual. Aí nós temos o início, como nós podemos começar a nossa história, tá? O início, eu posso começar o meu início com a frase: era uma vez, certo dia, um dia, ou certa manhã. Posso começar também assim, ó, numa tarde, né? Certa noite, ou um belo dia, ou, né, se tiver num evento, numa festa. Aí o nosso meio, no meio a gente pode concluir assim, ó, então aconteceu, né? De repente, também é outro modo que você pode dar início ao meio do seu texto. Em seguida, ou nesse momento, ou então, a partir daí, tem mais uma. Depois de, ou antes de. E o final? Como é que a gente pode terminar a história, tia? A gente pode terminar assim, ó. Foi então, e aí você começa a escrever o que aconteceu no final. Ou, por fim, ou quem sabe, finalmente. Ainda pode colocar assim, ó, portanto, ou por isso, né? E assim, ou então, nesse caso, ou por quê? São formas que você pode usar para estar terminando aí o último parágrafo do seu texto, certo? Vocês vão precisar dessas dicas porque no seu deverzinho dessa semana você vai montar uma história com começo, meio e fim. Então está aí, ó, o início da história, tá bom? É o palhaço tristinho, e aí vocês vão explicar, vocês podem usar essas dicas que a tia colocou aqui, ó, para estar iniciando a sua história. Ó. Era uma vez um palhaço, dê um nome próprio para o seu palhaço, certo? Ou então, certo dia, o palhaço frufru estava muito triste. E aí você continua, é a sequência, é com vocês, tá bom? Não sou eu, senão eu vou fazer a história aqui, eu sou
É um perigo. Aí o meio da história, olha só, no meio da história as crianças chegam perto do palhaço, né? Observe que no começo da história as crianças estão lá de longe vendo ele triste. E aí no meio da história elas chegam perto do palhaço. E aí você pode novamente, vou voltar, ó, e você pode utilizar as frases que estão aí na palavra meio. Então, o palhaço frufru se encontrou com as crianças, né? Ou então, de repente, as crianças se aproximaram do palhaço frufru. Tá vendo aí? Vocês podem criar várias coisas com esses inícios aí de frases que a tia colocou para vocês. Voltando novamente, nós vamos agora para o final da história, né? No final da nossa história, tá aí o palhaço todo feliz, jogando bolinhas, fazendo malabarismo, e você pode novamente voltar lá, ó, e usar, ó. Foi então que o palhaço frufru, todo feliz, e aí você vai e dá o final da sua história, né? Ou então eu posso usar assim, ó, também. Por fim, o palhaço frufru, ou finalmente o palhaço frufru, né? São várias ideias que você pode utilizar, tá? Aí para você fazer uma redação bem legal, tá certo? Então vocês vão utilizar essas imagens aí para poder fazer uma história. Eu já dei o desenho, eu quero que vocês comentem o que está acontecendo no começo, no meio e no final da nossa história. Tudo bem? Então, gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? São dicas simples, mas que ajudam bastante no desenvolvimento da redação de vocês, tá ok? Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Ou na quarta-feira, nas nossas aulas online, ou na quinta-feira, nas nossas aulas online, ou na sexta-feira, nas nossas aulas online. Então a gente vai se vendo por aqui, tá ok? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.